Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui em mais uma meditação da palavra. Como é bom meditar a palavra de Deus todos os dias. Hoje, dia 12 de maio, e a palavra que vamos meditar está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Preste atenção nesta palavra. É muito importante que você entenda algumas coisas. Jesus deixou uma igreja. Porque se Jesus não tivesse deixado uma igreja, como que eu ia conhecer Jesus? Você já parou para pensar nisso? A Igreja Católica tem mais de 2000 anos. Eu nasci no ano de 1986. Ou seja, muitos anos depois de Cristo. Como que eu ia conhecer Jesus? Jesus deixou uma igreja. Olhou para Pedro, preparou os apóstolos e disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno nunca vão prevalecer contra ela. Ou seja, não adianta, o inferno vai tentar destruir a igreja, mas vocês vão permanecer de pé, porque eu estou com vocês. E Jesus na ressurreição, por exemplo, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, agora é vocês. Veja, Jesus instituiu uma igreja. Jesus quis uma igreja, minha gente. E para esta igreja, para estes apóstolos, Jesus ensinou suas verdades. Essas verdades foram escritas na palavra de Deus, mas você precisa, é isso que eu quero te ensinar hoje. Nem tudo foi escrito na palavra de Deus. Muitas coisas eu tenho a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Jesus está dizendo para os apóstolos: olha, muitas coisas eu ainda tenho para falar para vocês, mas vocês agora não são capazes de compreender. Então eu vou revelando para vocês mais tarde. Gente, isso é muito importante. E como é que ele vai fazer essa obra? Através do Espírito Santo, porque quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. O que Jesus está dando para a igreja? Ora, não é possível deixar esses apóstolos agora por eles mesmos. Então eu disse para você, Jesus funda uma igreja. Jesus escolhe Pedro, Jesus escolhe os apóstolos, Jesus ensina eles, só que Jesus está falando: olha, vai ter alguns ensinamentos que vão vir depois, porque agora vocês não são capazes de compreender. Mas para que vocês compreendam o que eu vou ensinar a vocês, quem é que vai ensinar? É o Espírito Santo. Veja, não pode ser, Jesus não deixou os apóstolos por si mesmos. Porque a igreja não pode ter teoria humana. Não pode ser doutrina humana, não, tem que ser uma teoria divina, uma doutrina divina. Quem vai ensinar vocês é o Espírito Santo. E aí, meu irmão e minha irmã, aqui nós chegamos a uma conclusão bonita. Que o Espírito Santo
ele sempre conduziu a igreja à verdade. Então, como é bonito ver a Igreja Católica, anos e anos, conduzindo o seu rebanho na verdade. Ora, eu estou aqui, está aqui pertinho de mim, eu pego, por exemplo, um catecismo da Igreja Católica. Meu Deus! Se você lê isso daqui, quantas coisas preciosas tem aqui dentro? E quem que foi ensinando tudo que está aqui dentro para a igreja? Porque muita coisa que está escrita aqui, preste atenção, muita coisa que está escrita aqui não está na palavra de Deus. E nós podemos até dizer que o que está aqui é a interpretação da palavra. Veja que a Igreja Católica interpreta a Bíblia para a gente. Não é cada um agora interpreta a Bíblia do jeito que quer, senão vira uma bagunça, né? A gente não é protestante, a gente não é evangélico. Evangélico, cada igreja interpreta do jeito que quer. Não, na Igreja Católica existe uma unicidade, uma interpretação única. É a igreja que interpreta a palavra para nós. E veja, tudo que está aqui, esse livro que foi deixado pelo Papa João Paulo II, quem é que nos ensinou as verdades que está aqui? Quem é que ensinou para a igreja? Foi o Espírito Santo. Então, quando eu leio o catecismo, e todo católico deve ler o catecismo, isso aqui é um livro que todo mundo é obrigado, católico, você é obrigado a ter isso aqui em casa. Estou falando que você deveria comprar, não. Você deve criar vergonha na tua cara e já deveria ter comprado. Isso aqui é um livro que todo católico tem que ter. Aqui, gente, tem as verdades ensinadas pelo Espírito Santo. Aqui se cumpre, eu estou dando um exemplo, aqui se cumpre essa palavra. Eu tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Ou seja, o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês, sobre a igreja, e vai conduzindo a igreja pouco a pouco à verdade plena. E quando nós lemos o Catecismo da Igreja Católica, é lindo. Nós vamos dando de cara com verdades profundas, que Deus vai nos ensinando ao longo do tempo. Eu estou falando tudo isso para que você acredite e confie que quem assiste à igreja é o Espírito Santo. Católico que é católico não tem como ler o Catecismo da Igreja Católica e não entender isto. Meu Deus, só pode ter sido o Espírito Santo que inspirou. Foram homens que escreveram? Foram os papas, bispos, foram padres, mas aqui tem uma riqueza dos padres da igreja, os padres do passado, aqui tem uma riqueza que só pode ter sido o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.